Caríssimos, nesta aula eu vou continuar o que eu estava falando na aula passada. Já adianto algumas coisas para vocês. Eu estou dando esse exemplo de passeio aleatório, esse que a gente chama do ganho ou ruína do jogador, porque ele é um exemplo interessante, um exemplo super rico de um processo estocástico. Depois eu vou falar um pouquinho de martingais, que são outros exemplos de processos estocásticos. E depois eu vou falar um pouquinho de processos estocásticos em geral. Mas eu quero primeiro que a gente olhe dois exemplos com mais detalhes. E há um monte de ideias ricas aqui, que são ideias que estão concretizadas neste exemplo e que vão nos ajudar a entender o processo geral quando eu falar de processos estocásticos de forma um pouco mais genérica. Tá? Resumo da aula passada. Eu tinha uma sequência de variáveis aleatórias. E era uma variável aleatória muito simples. Todas, eu indexei xi porque eu ia fazer com que elas atuassem sucessivamente, mas todas são iguais. A probabilidade da variável aleatória xi ela pode valer 1 ou menos 1, com probabilidade meio. Por que esse é o exemplo do ganho ou ruína do jogador? Porque imagina que o jogador joga uma moeda, cara ou coroa. Se dá cara, ele ganha 1, se dá coroa, ele perde 1. Imagine que ele está num cassino, num sistema de jogos, em que acontece isso. Joga-se alguma coisa que tem probabilidade meio de dar um ganho ou uma derrota. E o modelo é super simples, porque nós estamos supondo que o ganho é uma unidade ou a perda é de uma unidade. Ele tem um valor inicial. Então ele começa com esse valor inicial e vai jogando a moeda, vai executando essa variável aleatória. Então, vamos lembrar de variável aleatória. O evento é jogar a moeda. A variável aleatória associa um número ao evento. Por isso que eu digo que a probabilidade da variável aleatória valer 1. O meu evento não é 1 ou menos 1. O meu evento é jogar a moeda. E a cada lance da moeda eu associo 1 ou menos 1. E uma discussão que faremos, e se o jogador resolver apostar mais do que 1? Ele pode ganhar ou perder mais ou menos do que 1. Isso também nós vamos pensar um pouquinho depois. Isso é um exemplo bem básico inicial de passeio aleatório. Começa num lugar e ou anda um para a direita ou um para a esquerda, ganha mais 1 ou perde 1. E vai evoluindo assim. No exemplo clássico do jogo, do ganho ou ruína do apostador, a gente coloca a seguinte pergunta. Se ele chegar a um montante de ganhos de A, uma quantidade positiva, tem que ser inteiro, né? Porque ele começa com um valor inteiro e ganha ou perde de 1 em 1. Se ele chegar no A, ele para o jogo porque ele está satisfeito com o que ele ganhou. E se ele for perdendo, ele tem um máximo do que ele pode perder. O máximo, vamos chamar assim, de crédito que ele tem. Se ele ficar com uma dívida de menos B, ou seja, se ele perder B unidades, B positivo, menos B negativo, aí ele foi para a ruína e ele tem que abandonar o jogo. Eu estou interessado nesta grandeza aqui. O mínimo valor de N em que ocorre da soma chegar no A e ele sai do jogo porque ganhou, ou a soma chegar em menos B e ele sai do jogo porque foi a ruína. Mais para frente, quando eu falar de outros conceitos mais gerais, esse tal aqui vai ter um nome legal, ele chama tempo de parada, stop time, porque ele dá uma regra para eu interromper o processo. Nós vamos discutir conceitualmente o que tem que ter um stop time para ser digno deste nome. Eu vou provar mais duas coisas sobre esse stop time. Eu provei o teorema 1, que a probabilidade da soma chegar em A saindo de zero, ou seja, que o stop time é acionado porque o S tal chega em A e não em menos B. Veja, quando eu escrevo probabilidade que o S tal é o primeiro tempo em que ocorreu ou um ou outro, ou ganho ou ruína.
Quando eu escrevo probabilidade do S tal será, quer dizer, probabilidade de ganhar. Ele atingir o A antes de atingir o B, o menos B. Eu provei que era B sobre A mais B. Eu agora vou provar mais dois teoremas. Para provar esse, eu usei uma função de recorrência de grau 1. Chamei de FK a probabilidade dele ganhar tendo começado no K, não começado em 0. O que eu procuro é a probabilidade dele, eu digo, né, qual é o valor inicial para efeitos do meu jogo, então eu vou começar com 0 e quero saber aquela probabilidade. E defini essa função e valia uma lei de recorrência, que eu acabei descobrindo quanto é que era essa F. Isso tudo na aula passada, isso é um resumo, né? FK era metade de FK menos 1 mais metade de FK mais 1. Por que era isso? Porque imagine que você está no K. Qual é a probabilidade de saindo do valor K? FK é você ganhar começando com K. A probabilidade de você, imagine que você está com K, começou, ou você vai para o K menos 1 ou para o K mais 1, com probabilidade meio e meio. Então a probabilidade de ganhar o jogo começando com K é a soma da probabilidade de ganhar o jogo começando no K menos 1, com a probabilidade de ganhar o jogo começando no K mais 1. Mas cada uma ponderada por meio, porque saindo de lá eu chego aqui ou aqui com probabilidade de meio. Isso eu provei. Agora eu vou provar mais dois teoremas. Que o tal é finito. É muito natural que o tal seja finito. Quase sempre, quando a gente define... existe um princípio quase que filosófico, né, na estatística, na teoria de probabilidades. Se uma coisa tem uma probabilidade positiva de ocorrer, ela vai ocorrer com probabilidade 1 se você der o tempo suficiente. Então, é isso que a gente vai provar. É um raciocínio bem sutil e bem técnico. Eu vou fazer esse raciocínio porque eu acho que vocês vão aprender um pouquinho dessas técnicas de probabilidade vendo a ideia dessa demonstração. Então, vou começar calculando o seguinte. Qual é a probabilidade do jogador ganhar A mais B vezes em seguida? Qual é a probabilidade do jogador fazer uma sequência de vitórias de tamanho A mais B? Sendo que o A mais B são aqueles dois números positivos. Bom, qual é a chance dele ganhar... quando eu digo de ganhar aqui em seguida, é de ganhar o mais 1, não de terminar o jogo. Qual é a chance dele ganhar mais 1, né, dele ter uma aposta boa, numa sequência de A mais B? Bom, a chance dele ganhar mais 1 é meio. Então, a chance dele ganhar um monte de meios em seguida é meio elevado a A mais B. Ou 2 elevado a menos A menos B. Comentário curioso aqui. Não é fácil ganhar A mais B vezes em seguida. A probabilidade disso ocorrer é muito pequena, porque é 2 elevado ao oposto de A e ao oposto de B. Mas é positiva. E esse é um fator importantíssimo. Uma coisa que tem probabilidade positiva, se o tempo puder ser infinito, ela vai ocorrer. Então, isso é uma coisa teórica, interessante, porque ela vai nos dizer que a chance que a gente, se tiver tempo de jogar infinitamente, vai ganhar uma hora. Mas eu já vou também falar um pouquinho mais sobre isso no Teorema 3, tá? Que é o tempo esperado para que isso ocorra. Para mostrar que isso é finito, eu vou definir os seguintes eventos. O evento chamado E índice K é aquele que o jogador ganha todas, é o mesmo fenômeno que está aqui em cima, nessa sequência, que vai do A mais B vezes um certo K até o A mais B vezes um certo K mais 1. Imagine que o K fosse 10. Isso aqui seria do 10A mais B até o 11A mais B. É uma sequência de tamanho A mais B. Imagine que o K vale 10 e o A mais B vale 5. Então isso aqui é 50, 5 vezes 10. Isso aqui é 5 vezes... isso. E aqui é 11 vezes 5, 55.
Então é uma sequência de tamanho de 50 a 55. Quando eu vou de 50 a 55, tem 6 elementos. Por isso que eu tiro um aqui, para ficar tamanho 5. E a próxima sequência vai começar no K mais 1, A mais B, e vai até o K mais 2, A mais B. São sequências de tamanho A mais B. Imagine essa sequência de eventos. O jogador ganha todas entre o A mais B vezes alguma coisa e o A mais B vezes alguma coisa mais 1. Entre o A mais B vezes 10 ou entre o A mais B vezes 11. É uma sequência de tamanho A mais B, tirando esse 1. O tempo para encostar no A ou no menos B é maior que N vezes A mais B se o EK falhar sempre. Isso é um argumento super sutil. Se o EK ocorre, ou seja, se tem uma sequência de ganhos numa sequência dessas, 10A mais B até 11A mais B, se tiver uma sequência de ganho em todas, ele ganha o jogo. Pausa para pensar por quê. Bom, não sei onde ele está. Se ele ganhar A mais B em seguida, mesmo que ele esteja muito perto da ruína, muito perto do menos B, se ele ganhar A mais B vezes, cada vez dá uma unidade, mesmo que ele esteja perto da ruína menos B, esse A mais B, ou B aí, vai compensar o menos B e ainda vai sobrar A e ele chega no Sn igual a A. E aí ele ganha o jogo, que é o que eu estou interessado. Então, se um desses eventos ocorre, ele ganha. Não vai para a ruína, ele vai para o ganho global no jogo. Tá? Isso é muito sutil. Então, se o tempo para tal, imagine que ele possa até ser infinito. Se o tempo é grande, é porque os EKs estão falhando. Todos os EKs falharam. Isso me permite escrever a seguinte igualdade, agora em termos de probabilidade. A probabilidade que o S tal seja, que o tal seja maior que NA mais B se eu começar do zero, essa probabilidade é menor que a probabilidade de todos os EKs falharem ao mesmo tempo. Todos os EKs falharem ao mesmo tempo é intersecção dos EKs complementar. Isso é uma coisa simplesmente lógica, né? O tal é grande se todos falham. Eles falharem, ocorrer o complementar. Mas ocorrer todos os complementares, porque tem que falhar todos. Se um acontecer, ele ganha. Ele chega no A. Então, os complementares todos ocorreram. Todos os EKs falharam. Então, todos os complementares ocorreram. Intersecção. E eu estou olhando a probabilidade da intersecção. E isso é menor, porque isso aqui ocorre se todos esses falharem, ou seja, se o meu NA mais B, ele está ocorrendo, este evento está na intersecção de todos, porque ele está em todos os complementares. Então, esse evento tal ser grande é menor que esse evento intersecção de todos os EKs. Por isso que é menor ou igual. E agora, olha que bonitinho. A probabilidade do tal ser infinito, se o S0 for zero, é menor ou igual que a probabilidade do tal ser maior que o NA mais B. Claro, né? A probabilidade da interrupção não ocorrer nunca é menor do que ela ocorrer num certo tal grande. Acontece que isso aqui, a gente já viu que é menor ou igual que isso. E essa probabilidade do complementar é 1 menos, a probabilidade do EK
é 1 menos 2 elevado a menos A mais B. Que a probabilidade dele ganhar todas é 2 elevado a menos A menos B. A probabilidade dele não ganhar é o complementar, é 1 menos isso. Outra coisa, esses eventos são todos independentes. A probabilidade dele ganhar numa sequência ou ganhar na sequência seguinte é independente. Então, a probabilidade da intersecção é o produto das probabilidades. E isso aqui, mesmo sendo pequeno, é positivo. Isso é menor do que 1. Um número menor do que 1 elevado a n, quando o n cresce, vai para zero. Então eu concluo que a probabilidade do tal ser infinito, começando no zero, é zero. Ou seja, a probabilidade, eu posso dizer isso em palavras, que é o seguinte: tal é finito com probabilidade 1. Isso é um argumento, sim, muito sutil, muito técnico, muito delicado, mas muito bonito e muito educativo. A gente aprende um bocado de coisas refletindo sobre este exemplo. Não vou parar agora para discutir isso, mas eu vou discutir, numa próxima aula, o que significa probabilidade 1 e probabilidade 0. Isso é uma coisa bem sutil. Dizer que uma probabilidade é 0 não quer dizer que ela não ocorre em probabilidade. E dizer que a probabilidade é 1 é dizer que uma coisa com certeza ocorre em probabilidade. E isso é uma coisa que a gente vai discutir numa próxima aula. Agora eu vou passar para o próximo teorema. O próximo teorema, eu vou olhar desse tal, que é a probabilidade de eu ganhar, qual é o valor esperado, qual é a média. Eu já vi que ele é finito, então ele vai ocorrer. Agora, qual é a minha expectativa? Que leve quanto tempo para ele ocorrer? Isso é fundamental para o apostador, para eu saber se vai demorar muito, porque se for demorar muito, eu tenho que ter muito capital para bancar as eventuais perdas no meio do caminho. É um belo teorema também. Vamos lá? Então, olha que bonitinho esse próximo teorema. Teorema 3. Eu vou calcular a esperança, o valor esperado. Nessas aulas iniciais eu estou insistindo muito nessa história de valor esperado, porque a gente tem que entender bem o que é valor esperado. Valor esperado é um conceito extremamente sutil. Ele é tão sutil quanto o conceito de probabilidade condicional. E muitas vezes a nossa intuição aponta para um lugar diferente do que deveria. Então, qual é o valor esperado do tal? Quem é o tal? O tal é o tempo mínimo para o jogador ter que sair do jogo, ou porque ganhou, ou porque foi para a ruína. Eu calculei antes a probabilidade do tal vencedor. Essa é a probabilidade do tal vencedor, porque é a probabilidade do S tal valerá, ou seja, do tal ocorrer, porque ganhou. Agora eu estou calculando a esperança do tal, que é o fim do jogo. É o jogador ganhar ou perder. E eu vou mostrar que esse valor esperado é o produto dos dois termos A e B. Tinha que depender do A e do B, né? Claro. Quanto maior o A ou maior o B, mais tempo vai demorar para que a coisa ocorra. Seja ele atingir o A e ganhar, sair do jogo porque está vencedor, chega a atingir no menos B e sair do jogo porque foi a ruína. Então, era razoável que dependesse de A e B, e essa é uma fórmula possível. Eu também vou fazer por recorrência, só que eu vou fazer uma recorrência aqui mais sofisticada. E isso também é uma coisa que cabe que vocês perguntem: poxa, mas de onde surgiu essa ideia? E aí eu tenho uma resposta que é uma resposta um pouco, não sei como dizer, talvez decepcionante. Eu não tenho essa ideia porque eu olho para esse problema e de uma maneira muito clara vejo, olha, por isso junta essas três peças que é óbvio que tinha que pensar nessa função. Não. Aqui tem
anos de gente trabalhando nesta área, fazendo um monte de coisas por tentativas e erro, fazendo analogias com outras áreas da matemática e das ciências e tentando. E aí vai coletando. E aí a gente narra, né? A narrativa que eu apresento é a narrativa do que deu certo. E eu não vou, né, a gente não fica falando de todos e todas as tentativas que deram errado. Parecido com antes. Antes eu escrevia uma função valendo K, que era a probabilidade de ganhar o jogo no global, começando com K. E o que eu queria mesmo era começando com 0. Mas eu obtive a fórmula para começar com K. Agora eu faço uma coisa parecida. G de K é o valor esperado, esperança, a média, do tal, se eu começar com K. Nós vamos descobrir quem é essa função G, ela satisfaz uma lei de recorrência, eu vou descobrir quem é a G e vou calcular G de 0. Porque G de 0 é o valor esperado começando com 0, que é o nosso exemplo, né? O nosso estudo básico está querendo calcular. Bom, lei de recorrência. Se isso é valor esperado, olha que sutil. É parecida com a lei de recorrência anterior, mas tem um termo mais um. Então, esta função g de k, valor esperado no k, é metade do valor esperado no k menos 1, mais metade do valor esperado no k mais 1, mais 1. Por que tem esse mais 1 aqui? Olha que bonito o raciocínio. Isso é o valor esperado se eu começar com k. O que eu quero mesmo é achar o valor esperado se eu começar com 0. Mas eu vou descobrir quando eu começo com k. Bom, comecei com k. Essa nossa variável aleatória, com probabilidade meio ganha 1, com probabilidade meio perde 1. Então, se eu estou começando com k, com probabilidade meio eu vou perder 1 e vou parar no estado k menos 1. Ou, com probabilidade meio, eu vou ganhar 1, vou parar no estado k mais 1. Então, o tempo que eu levo, o valor esperado, se eu começar com k, é uma unidade a mais, né? Imagina que já joguei uma vez, então agora eu estou no k menos 1 ou no k mais 1, então aqui já foi dado um passo. Já saí do k e joguei a variável aleatória xk, caí no k menos 1 ou no k mais 1. E aqui isso pode ocorrer com probabilidade meio, isso com probabilidade meio, e soma 1 porque eu já dei um passo, então esse é o número de passos, quando eu já dei um passo, aqui tem um passo a menos. E o valor esperado, se eu começar no menos B ou se eu começar no A, é 0, né? Porque se eu começar já na situação de ganho total, o jogador vai embora. Se eu começar na situação de ruína, o jogador vai embora. Objetivo, obter G e calcular G de 0. Essa equação de recorrência é muito sofisticada, então a gente introduz uma diferença de ordem. Eu vou introduzir uma função diferença aqui. Delta G, calculado em k menos 1, uma função que vai ser igual a G de k menos G de k menos 1. Essa é uma variação. E eu vou calcular essa variação da variação. Aí, de novo, você vai me perguntar, mas como é que você foi ter esse tipo de ideia? Esse tipo de ideia está no caldo de cultura desta área do conhecimento. É isso que se chama análise de passeios aleatórios, diferentes passeios aleatórios, a partir dos primeiros passos. A expressão em inglês é o first steps, que é olhar esses passos. Aquilo que eu fiz na aula passada e que eu estou fazendo nessa. É um modelo de abordagem legal de conhecer. O que é calcular o dobro? Calcular o dobro é fazer essa delta do delta de GK menos 1. Fazer o delta duas vezes. A primeira vez é delta, agora delta de GK menos 1 é G de K menos G de K menos 1. Eu apliquei o delta aqui dentro, certo? E agora
eu vou fazer delta de GK e delta de GK menos 1. Eu vou usar de novo a definição da delta. E isso é uma conta. Eu vou escrever o começo da conta e deixar para vocês completarem. Vamos ver o começo da conta. O que é delta de GK? Delta de G calculado num índice, ele é G de uma unidade a mais. Então aqui vai ficar G de K mais 1 menos G de uma unidade a menos, K menos 2. Menos delta no K menos 1. Delta no K menos 1 é exatamente isso. G de K menos G de K menos 1. Veja só, eu apliquei o delta 2 vezes para dar isso. E agora, isso aqui, juntando os pedaços, você vai ter menos com menos mais. Então você vai ter G de K mais 1, que apareceu aqui uma vez. Você vai ter desculpe, eu escrevi uma coisa errada aqui. O delta G é G de uma unidade a mais e repete aqui o K menos 1. Então aqui é G de uma unidade a mais e aqui repete. Aqui é K. E aqui no K menos 1, K e K menos 1. Tá certo, agora tá certo. Aqui fica então G de K menos 1 menos 2 vezes o G de K. E menos com menos mais G de K menos 1. E, surpresa, isso vale menos 2. Isso é constante. Isso aqui é igual a menos 2. De onde eu tirei isso? Dessa lei de recorrência. Que está aqui. Se você multiplicar tudo por 2, você vai obter aqui um 2, G de K, como está lá. Isso aqui vai virar 1, isso aqui vai virar 1. Então, olha só. 2G de K passa para o lado de cá. G de K menos 1 menos 2G de K. G de K menos 1 menos 2G de K. É igual. Então, G de K menos 1 menos 2G de K menos G de K mais 1. Então aqui vai ficar menos G de K mais 1 que cancela com esse. E esse 2 aqui, se eu multiplicar tudo por 2, que passou para o lado de lá e ficou menos 2. Então é só substituir esta fórmula aqui, que isso dá menos 2. Agora, eu falei agora de pouco, né, que usa-se uma coisa de lei de, nessa história de recorrência, do conhecimento de uma outra área de matemática. A teoria dos números estuda fórmulas de recorrência. E essa ideia de fazer a variação dupla é comum. E o que as pessoas sabem de lá? Analogia. Se você tem uma variação de ordem 2 constante, palpite, tenta uma função quadrática de ordem 2. Porque se a diferença, né, um operador diferença, operador diferencial de ordem 2 dá 0, o delta G é um operador diferença. Se o quadrado dele dá constante, tipicamente é uma função de ordem 2. E aí então nós vamos tentar que G de K seja uma função de ordem 2. E que tem que ter raízes no A e no B. Função de grau 2 que tem raiz no A e no B é K menos A, K mais B. Quando K igual a dá 0, quando K igual a menos B dá 0. E como é que eu sei que é essa? Primeiro eu vou tentar essa aqui. Aí quando eu vejo, se eu tentar verificar se esta função satisfaz esta fórmula, eu vejo que o sinal está trocado, aí eu verifico que essa
satisfazem. Então é uma verificação direta agora de que isso aqui verifica a equação estrelinha, a equação de recorrência. E aí eu calculo G de zero, que G de zero é a probabilidade que eu quero, desculpa, a esperança do tal se eu começar no zero. E G de zero é igual a A vezes B. Então, esse jogo do jogador ganhando 1 ou menos 1 está bem compreendido, né? Eu sei qual é a probabilidade dele ganhar no total e eu sei qual é o tempo de espera para que ele ou ganhe ou vá para a ruína. É A vezes B. Esse é o valor esperado. E esse método de abordar com lei de recorrência e achar a função é uma estratégia que se usa muito em passeios aleatórios. Claro, para cada passeio aleatório tem que adaptar. Se não for meio a probabilidade, se você tiver um passeio aleatório no espaço, bom, para cada contexto você tem que fazer uma adaptação. Se não for meio e meio, etc. Tá? Então, vou fechar essa primeira análise de passeio aleatório aqui. Voltarei a isso quando eu falar de processos estocásticos. Esse exemplo vai ficar muito presente nas nossas aulas futuras.